A crise energética na Europa toma contornos preocupantes, elevando o custo de vida e trazendo incerteza para os europeus. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. O tema de crise energética, sobretudo na Europa, tem sido recorrente aqui no canal. Nós fizemos um conteúdo ainda no ano passado, bem antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, onde nós apontávamos todos os riscos dessa transição forçada e acelerada para energias renováveis e energias verdes que são intermitentes e não confiáveis e que isso traria um enorme risco de insegurança energética. E que realmente acabou acontecendo, mas claro que com a guerra na Ucrânia os desafios se tornaram ainda maiores para a Europa. Então eu preciso atualizar o que está acontecendo. Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo, vou colocar o link aqui em cima, mas eu quero atualizar com algumas questões do momento, porque quando aquela história, quando alguém está numa maré de azar, tudo parece dar errado e nesse momento tudo parece estar dando errado para a Europa. Porque existem alguns fatores importantes por trás dessa crise energética. São fatores como a própria Rússia cortando o fornecimento de gás à Europa. É um fator artificial, mas ele está jogando um papel enorme. Existe o fator também dessa transição energética que, de certa forma, colocou a Europa numa situação de dependência da Rússia e permitiu com que a Rússia, ou Vladimir Putin, utilizasse essa alavanca cortando o gás natural da Europa. E também há fatores imprevisíveis climáticos, como por exemplo uma onda de calor ou um inverno mais rigoroso, e esse verão na Europa tem sido bem rigoroso, com uma onda de calor em vários países, então parece que tudo está dando errado por lá. Então, primeiro falando do gás natural, que tem ultrapassado todas as máximas históricas. Esse é o preço do contrato futuro TTF, que é cotado em euros por megawatt-hora, que ultrapassou 241 euros no dia de hoje, 18 de agosto, e é a máxima histórica, inclusive maior do que o preço lá logo depois, na segunda semana após a invasão da Ucrânia, quando tinha chegado em 227 dólares. Vejam, é impressionante essa oscilação e o nível que chegou agora ao gás natural, e quando a gente dá um zoom out no gráfico, assim, era a cotação que costumava rondar ali entre os 20 euros, 30 euros no máximo, e agora, a partir lá de meados de 2021, disparou, chegando nesses... Teve dois picos em outubro de 21, depois em dezembro de 21, e novamente logo depois do início da guerra, e agora com a Europa tendo o preço na máxima histórica. E claro que existe algumas explicações. A primeira é essa da onda de calor, então mais necessidade de consumo do gás natural. Outra, a Rússia, que está cortando o fornecimento, e agora este gráfico aqui da Agência Internacional de Energia, que mostra o nível atual de fornecimento pela Rússia à Europa, e o fluxo está cerca de 20% do que era o fluxo normal no ano passado, ou até menos ainda, considerando o ano de 2019. Então sim, Vladimir Putin e a Gazprom está cortando o gás da Europa. Isso significa que a Rússia, ou melhor, que a Alemanha, a Europa, eles precisam economizar o gás para conseguir voltar os níveis dos reservatórios em patamares adequados para enfrentar o inverno que logo vai chegar. Mais um mês acaba o verão na Europa e eles vão enfrentar inverno, e se for um inverno rigoroso, isso pode trazer mais necessidade de consumo de gás para aquecimento e para todas as necessidades energéticas da Alemanha e da Europa. E aqui temos o gráfico que mostra os níveis de armazenamento nos reservatórios de gás natural da União Europeia, considerando uma projeção hipotética no caso da Rússia cortar completamente o fornecimento de gás a partir de outubro deste ano, começando lá com o nível de 90%, já em fevereiro de 2023, os níveis cairiam abaixo do mínimo crítico de 30%, ou seja, insuficiente para a Europa enfrentar o inverno que se aproxima. Aí está a situação bastante desafiadora. Aqui eu queria lembrar também a notícia da empresa de serviços da Alemanha que importava o gás natural da Gazprom e que enfrentava uma situação de quase insolvência, essa era a Uniper, e que o
governo alemão poderia resgatar a empresa. E nesta semana tivemos a notícia de um prejuízo bilionário, 12 bilhões de euros. É um dos maiores prejuízos da história corporativa da Alemanha e a empresa efetivamente foi resgatada com uma ajuda prometida pelo governo alemão de 17 bilhões de euros, quase 100 bilhões de reais, é realmente impressionante. E é claro, nessa situação toda de tendo que economizar no gás, a Europa, a Alemanha, vai migrando para outras fontes de geração de energia, como por exemplo o carvão, que já vinha subindo bastante, por mais que seja o combustível fóssil mais poluente, é o que há em mais abundância na Europa e é fácil religar as usinas termais. E o preço do carvão vinha subindo bastante e agora atinge mais um recorde, até porque, e aí que entra aquelas questões da vida de quando se está numa maré de azar, tudo que pode dar errado acaba dando errado. Por conta dessa onda de calor na Europa e de pouca chuva, o nível das águas do Rio Reno caiu abaixo de um mínimo considerado seguro para transporte em barcaças com carga cheia, e isso está elevando também o frete de transporte nessa região. Até para quem não conhece, o Rio Reno, que é uma das vias fluviais mais navegadas do planeta e é a mais importante na Europa Ocidental, que liga a Holanda, várias grandes cidades na Alemanha, França e Suíça, e é utilizado para transporte de carga como grãos, petroquímicos e também de combustíveis como carvão e óleo diesel. E é que me leva ao próximo combustível que também está com problemas, porque nessa onda de substituição de commodity energética, o óleo diesel está sendo pressionado porque muitas fábricas substituem o gás por óleo diesel e porque diesel também é utilizado para aquecimento de casas. Então, em face agora do inverno que se aproxima, o diesel pode subir ainda mais. E aqui para mostrar primeiro o gráfico do transporte em barcaças no Reno, que disparou agora em euros, 118 euros por tonelada, é quase 5 vezes mais que 2 meses atrás, especialmente agora em julho e em agosto, e aqui a notícia de que a Europa pode enfrentar falta de diesel em meio ao inverno. Então realmente é uma tempestade perfeita. E tudo isso também acaba impactando o custo das contas de luz na Europa. Aqui eu quero mostrar mais um penúltimo gráfico, que é o preço no contrato futuro, o preço futuro de energia elétrica na Alemanha, um ano para frente, Alemanha e França, que também registra as máximas na Alemanha subindo para 500 euros por megawatt-hora e na França 700 euros, que também é mais de 5 ou 7 vezes o que estava no ano passado. Então essa é a conta de luz na Europa. Felizmente, essa realidade que é implacável está fazendo essa transição energética forçada e acelerada ser revista em vários países, sobretudo na Alemanha, que foi o país que mais avançou nesse sentido, e eles acabaram de anunciar que estão planejando suspender a política de fechamento das usinas nucleares, porque essa era a ideia da Alemanha de fechar todas as usinas até 2022, e faltavam apenas 3, e agora eles, num verdadeiro cavalo de pau, uma mudança de política, eles estão planejando suspender esse fechamento das usinas nucleares, o que é uma ótima notícia para a Alemanha, tomara que eles prossigam com isso. Mas enfim, essa realmente é a conjuntura energética na Europa, muito desafiadora, que preocupa porque não apenas está levando o custo de vida, até a gente não falou do Reino Unido, mas eu queria mostrar o último gráfico que é do Reino Unido, que ontem registrou 10,1% de inflação em 12 meses, a máxima de 40 anos, até maior que a atual brasileira. Mas então essa situação energética não apenas eleva o custo de vida em todo o continente, mas também pode trazer agora risco de racionamento no inverno que está chegando, talvez falta de energia, e a única certeza no curtíssimo prazo é que a conta de luz vai seguir bem elevada e todas essas commodities energéticas também, a começar pelo gás, mas não menos o carvão, óleo diesel, gasolina e todas as mais que são importantes para tocar uma economia moderna como a Europa. Enfim, eu queria trazer essa atualização importante, especialmente para aqueles telespectadores que estão na Europa, e felizmente temos muitos aqui no canal. É importante se preparar aí para o inverno, que caso seja rigoroso,
medidas de precaução devem ser tomadas. Agora é rezar para que justamente não seja um inverno muito frio e torcer para que Vladimir Putin não corte por completo o fornecimento de gás para a Europa, já que essa tem sido a principal arma geopolítica utilizada pelo Kremlin. A outra opção seria a Europa se curvar, deixar de apoiar a Ucrânia, remover sanções financeiras, remover o banimento do petróleo e óleo diesel da Rússia, até porque a Rússia é o principal fornecedor de diesel também para a Europa, mas por hora essa não é uma opção que está sobre a mesa. Resta saber por quanto tempo mais os europeus vão tolerar o alto custo de apoiar a Ucrânia. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Muito bem, links como sempre colocarei nos comentários, eu não queria deixar de atualizar sobre o que está acontecendo e também compartilhem o vídeo. Acho que eu passei todas as informações que eu queria. Valeu, obrigado.